Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos continuar nossa leitura devocional 1 Coríntios, capítulo 4 ao capítulo 6 e Provérbios de número 22. Se você está com a tua Bíblia aí, abra ela em 1 Coríntios capítulo 4 para nós lermos juntos, nos deleitarmos na presença do Senhor, amém? Pai amado, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, esse momento da leitura, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa direcionar os nossos passos, que o Seu nome possa ser exaltado, Pai, em nome de Jesus, amém. Hoje, 17 de fevereiro de 2026, nós estamos no nosso 44º dia, 44 dias lendo o Novo Testamento, glória a Deus por isso. E vamos continuar então, 1 Coríntios capítulo 4 ao 6 e Provérbios de número 22. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Se vocês verem que eu tô meio com a voz falha, meio que resfriado, tá? Então vai ficar meio oscilando a voz aí. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Versículo 5. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. E então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Pois, quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste? Então qual o motivo do teu orgulho, como se não o tiveras ganho? Já tendes tudo o que desejais, já estáis ricos, conseguistes vos tornar reis, e isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente renascesseis, para que também nós reinássemos convosco. Porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, todavia vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes, vós sois respeitados, contudo nós somos desprezados. Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Porquanto em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como vive em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Contudo, em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que preferis?
Eu devo ir visitar-vos com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Capítulo 5. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devieis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu, estando convosco em espírito diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não se associasseis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais desse mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora eu vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não devieis sequer sentar-se em uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja, todavia não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Olha a Bíblia falando, né? E se a gente vê na igreja acontecer uma coisa dessa, aí o pastor é mal visto, os membros são mal vistos, mas a imoralidade pode continuar, né? Só que se tomam umas decisões que a Bíblia diz, aí a igreja que não presta. Como a gente precisa aprender algumas coisas da Bíblia e não sair do padrão bíblico, né, de ser. Capítulo 6. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? É para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, o irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos? Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não dais preferência a sofrer a injustiça? Por que não arcais com o prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós, contudo vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago para os alimentos.
Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que habita em vós, o qual tendes a parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Bem, glória a Deus. Essa é a leitura de hoje do Novo Testamento e finalizamos com Provérbios capítulo 22, que diz que o bom nome vale mais que a prata. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado se torna servo do que empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte o seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. O preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. A conversa da mulher imoral é uma cilada profunda, nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Quem enriquece à custa de oprimir o pobre, assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Inclina teu ouvido e presta toda atenção aos ditados dos sábios, aplica teu coração ao meu ensino, porquanto terás grande satisfação em guardá-los em teu íntimo, para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor. Vou instruir hoje também a ti. Porventura, não te escrevi 30 ditados com orientações e conselhos excelentes, com o objetivo de te ensinar princípios dignos de confiança, para poderes responder com verdade ao que te envia? Não explores o pobre por ser fraco, nem oprimas os necessitados do tribunal, pois o Senhor será o advogado deles, despojará a vida dos que os defraudaram. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Não limites a pessoa que com um simples aperto de mãos empenha-se com outros e se torna fiador de dívidas. Se tu não tens com o que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes? Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocados ali por teus antecedentes. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Amém, Pai? Nós queremos te louvar por essa leitura, Pai, de 1 Coríntios 4 ao 6 e de Provérbios 22. Que o Senhor possa falar conosco nessa palavra durante esse dia, meditarmos e vivermos tudo o que nós lemos aqui, Pai. Que haja sua correção, sua direção para nós, sua direção para que nós, como igreja, possamos avançar
com a cultura do reino dos céus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.